Vamos falar tudo isso aí. Porque antigamente, a emissão monetária, ela era... Quando o sistema bancário nasceu, o sistema bancário moderno nasceu durante o renascentismo. O Fractional Reserve Lending nasceu... Durante o renascentismo nasceu... Um primeiro banco da história foi o Banco Moderno, Banco Montepaschi de Siena. Os bancos tinham, naquela época, o que lastreava as operações bancárias? Os metais que eles tinham. Os bancos tinham metais, os metais eram das famílias, tinham sido protegidos pelos templários durante muitos anos. A partir do renascentismo, eles puseram aquele dinheiro para trabalhar. Abriram os bancos e começaram a emprestar com aquele dinheiro. Com aquele volume de metais, começou a emprestar. Mas tudo é sempre limitado. Durante muitos anos, o que eles conseguiam explorar de metais, isso aqui pegava nas colônias e conseguia aumentar, permitiu expandir. Tanto que eles tinham corrida de ouro, navegações, eles iam atrás de... Né? Sempre ouro e prata. Exatamente. E os bancos emitiam a própria moeda. No século XIX, por exemplo, todos os bancos americanos e europeus emitiam a própria moeda. De acordo com a reserva Ele tinha reserva. Eu tinha reserva no caixa e falava, tá aqui uma nota que tá direito a tantos gramas aqui no meu caixa, vai. Tinha fraude também? Tinha. Tinha banco que emitia nota e não tinha nada no cofre. E quando o mercado descobria que era fraude, aquele banco quebrava, virava pó. Todo mundo que achava que tinha uma moeda não tinha nada. O bug do ouro, né? Esse é o bug do ouro, né? Exatamente. Então, quando o banco era de confiança, quando tinha credibilidade, você confiava que aquela nota de $100 tinha ouro no cofre. E pela confiança que ele gerava, naquilo, a nota era aceita. O dólar do Citibank, do JP Morgan, era aceito como o cara tinha uma nota que dizia lá no banco tem tanto ouro aqui para fazer frente a isso. E aquilo foi assim e era livre. Os bancos que quebravam no começo do século XX, teve um ano lá que teve muitas quebras, teve volatilidade, que é 1907, depois daquele terremoto em São Francisco, teve banco que quebrou, porque o cara foi lá, achou que tinha lastro, não tinha, quer dizer, tinha fraude também. E os bancos de confiabilidade, os grandões, eram confiáveis e as notas eram aceitas. Porém, isso limitava a quantidade. Ainda assim, eles não conseguiam controlar a emissão, porque era livre. Que é uma coisa que os libertários... Por isso que eles defendem a não existência de Banco Central. Porque a emissão monetária tinha que ser algo regulado pelo mercado, sozinho, sem Banco Central. Porque se é regulado pelo mercado, se alguém emite sem ter lastro, esse cara quebra, porque um dia vão descobrir que ele está na fraude e ele quebra. Você não precisaria, você não teria nem como gerar essa inflação toda. Porque o banco que emite dinheiro sem ter lastro, quebra. Então era sempre, o volume de aumento no crédito na emissão de moeda acompanhava o que tinha de lastro nos bancos. Quem fazia fraude, uma hora era pego. O que fizeram para poder aumentar isso aí? Os grandes banqueiros mundiais, que eram que a gente chama de globalistas hoje, se juntaram e falaram, não, nós precisamos convencer os americanos a monopolizar a emissão de moeda. Fizeram um projeto de lei, entregaram prontinho para o Congresso americano, Federal Reserve Act. Vocês vão tornar ilegal que qualquer banco emita e vai ser monopólio do consórcio de bancos regionais chamado Federal Reserve, que é um consórcio de bancos privados, isso você já sabe bem. The Beast of Jekyll Island. Jekyll Island. Em Jekyll Island, essa reuniãozinha dos banqueiros... Vamos passar a perna no povo, né? Não, vamos controlar a emissão monetária, porque quem controla o crédito tem poder. E no mesmo ano que criaram o Fed, você não precisa ganhar criaram imposto de dinheiro. renda. Não apenas eles controlavam o sistema bancário, como passaram a informação de quanto quem cada um controla ganha. o crédito... O imposto de renda foi criado no mesmo ano, controla no o mesmo crédito tem semestre. poder. Porque Sim. você não precisa ganhar dinheiro. Quando você fabrica o dinheiro, você tem poder. Quando você concede crédito, você fabrica o dinheiro. E pior que conceder crédito, quando você define a taxa de juros. A definição da taxa de juros é pelo cara que monopoliza. Tem duas coisas a respeito a isso também, sobre definição da taxa de juros. Mas vamos lá, primeiro. Essa parte da história é bom para a gente saber por que nós estamos falando hoje em Bitcoin. Só existe um motivo pelo qual nós estamos falando de uma outra moeda hoje. Porque a moeda que o mundo é dominado nela, ela está sob controle de gente que não faz outra coisa a não ser aumentar. Abusaram do direito deles. Que nem tinha direito dele, porque é um monopólio. Qualquer capitalista verdadeiro, qualquer liberal clássico, seria contra o Fed. Porque é um monopólio. Cartel. É uma espécie de cartel. Mas é um monopólio. Porque só eles podem. É um grupo que pode. Não, uma empresa privada que tem uma concessão pública monopolista. Exatamente. Ele tem o charter. Então o Federal Reserve Act de 1914, eu não sei se 14, eu não lembro exatamente do ano.
o governo americano deu a concessão, charter, para que este grupo de bancos privados, que são 10, pudessem reunir-se e decidir quanto eles iam emitir de dinheiro e quanto eles iam pagar pelo dinheiro de curto prazo, que é o Fed Funds. Eles se reúnem cada 3 meses para fazer essa decisão, até hoje. Naquela época, ficou ilegal os bancos emitirem moeda, passou a ser toda a emissão, só quem podia ter ouro e emitir uma nota contra esse ouro era o Federal Reserve. E, ainda assim, para começar, eles falaram, não, nós vamos respeitar uma taxa de conversão do ouro para o dólar. E foi respeitada, era 32... onças, né? Era 32 onças de ouro, era equivalente a $100, uma coisa assim. Em qual ano? No dia do Federal Reserve Act. Acho que era 20. A moeda de 20 onças de ouro era até 33, era 20 onças de ouro, era $1. Mas a taxa de conversão era 32 e foi até 1933, no fundo da Grande Depressão. Era 20. Tem moeda de 33, de 20, Agora, 20 aí, dólares. Aí o que aconteceu? 31 gramas. Uma moeda você vê que 31 gramas. Em 1900, e agora 2.500. durante a Grande Depressão, eles fizeram a primeira grande desvalorização do dólar, que foi pela metade. Quase a taxa metade. Foi de 20 para 35. A taxa foi quase metade ou quase metade. Mas o que eu quero dizer, por que chegou... O que aconteceu? Depois que o Federal Reserve monopolizou a emissão monetária, tá? E lógico que aí ele começa a controlar o crédito também. Porque na medida que ele tem a emissão monetária monopolizada, ele consegue afrouxar ou não o crédito dos bancos mediante as políticas dele. Juros, compulsório e taxa de redesconto. E aí, nesse momento, teve a Primeira Guerra Mundial. Foi bem no auge da Primeira Guerra a criação do Fed, ou no começo ou durante a Primeira Guerra. Terminou a Primeira Guerra, a Europa estava devastada, certo? O que aconteceu? A Europa devastada, precisando reconstruir, os Estados Unidos emergindo como potência produtora. Os Estados Unidos não era potência consumidora naquela época, ele era potência produtora para o mundo. Ele passou a ser potência consumidora depois. Potência produtora na década de 20, berço das novas ideias e com muito dinheiro. Porque se você é um país... Os Estados Unidos era na década de 20... O que a China é hoje. O que a China é hoje. Eu sempre falo isso. O dilema de Triffin hoje Exatamente. não permite. E aí, o que aconteceu naquele caso? Os Estados Unidos produzindo, exportando para a Europa não tinha dinheiro, mas tinha que comprar dos Estados Unidos, porque ela tinha sido devastada, ela não tinha produção. Então os Estados Unidos fornecia e isso criou um superávit comercial nos Estados Unidos, um déficit na Europa. O que é o superávit comercial na época? Hoje o superávit é medido em dólar. Naquela época era ouro. Quando você tem o superávit, você acumula ouro. E quando você tem déficit, fica devendo em ouro. Todo o ouro do mundo veio parar no cofre dos Estados Unidos, porque ele tinha um superávit. Certo? Os europeus devendo e ele com surplus, superávit comercial, ou seja, ele ficou com ouro e ele passava, e todo dia ele emprestava o ouro para cobrir o déficit europeu. Começou assim. Só que com essa quantidade enorme de reserva e de moeda no sistema bancário americano, ele passou a ter crédito abundante para todas as inovações da década de 20. Então a década de 20 foi uma década que apresentou inovações como o transporte aéreo, como radiocomunicação, explosão de carro, de tudo, linha de montagem, né, o Henry Ford, e essas inovações eram tão relevantes para aquela época, igual as nossas hoje. Igual a internet foi na década de 90, igual a inteligência artificial hoje. Então toda boa ideia chove dinheiro. Choveu dinheiro e impulsionou o Dow Jones para níveis estratosféricos na década de 20 e que culminou no crash de 29. Muito crédito entrando para a ideia. Só que aí começou a entrar crédito para tudo, para coisa boa, coisa ruim. E você chegou no exagero. Quebrou. Aí quando você quebrou, você jogou o mundo na depressão, porque você teve pela primeira vez, não foi a primeira vez, mas naquele caso você teve uma espiral deflacionária. Porque todo mundo devia para todo mundo. Quando um não paga o outro, você vai criando efeito cascata. Empresas alavancadas sendo chamadas de margem. E naquele momento, você teve uma destruição muito grande de crédito. Quando você destrói crédito, você destrói moeda. Né? Porque a moeda não é só o papel na tua mão. Aliás, é muito pouco papel, moeda. A moeda hoje é crédito. É você ter dinheiro, você paga com crédito, com o saldo da tua conta, você tem o teu ativo financeiro, você desconta ele no banco para comprar alguma coisa. Então, o grosso da moeda no mundo, os dólares que circulam no mundo, é crédito. Cada depósito
o banco é permitido fazer vários empréstimos contra aquele depósito. Não tem mais nem como reserva fracionária significa isso. Que os maiores emissores de moeda não são os governos, e sim os bancos. Mas obedecendo regras do governo, de compulsório. E diga-se de passagem, hoje as regras quase não existem mais. O compulsório é zero no sistema bancário americano. Zero. O que entra de depósito lá, você pode emprestar. Aí o dinheiro volta como depósito e você empresta de novo. Basta ter alguém disposto a tomar, você cria moeda. E ele vai controlar quantas pessoas estão dispostas a tomar, porque ele controla quanto é a taxa de juros. E ele controla no curto prazo. Porque no final das contas, a taxa longa é risco. A taxa longa é... Ele começou um experimento de tentar controlar a taxa longa agora com o QE. Agora, é um mercado muito grande. Quantitative, alívio quantitativos. Nós vamos chegar lá. Eu tô fazendo um histórico para depois soltar a bola para você. Rapaz, caralho, como é que vocês não botaram esse cara para ser governador de São Paulo? Botaram um Tarcísio. Caralho, o cara que tinha acesso a Bolsonaro rápido. Todo mundo, os militares, todo mundo gostava dele, velho. Como é que pode isso, velho? Deixa eu te falar. Ele é bom demais pra cair nessa. Caralho, velho. Ele não tinha interesse pessoal de defender o asset dele, rapaz. Eu seria trucidado lá. Rapaz, como é que... Imagina as raposas em cima de mim. Rapaz, os militares gostam de você. Os legalistas gostam de você. Os bolsonaristas gostam de você. Você é um cara que entende de economia, entende de história. Puta merda. Como é que botaram esse cara pra ser governador de São Paulo, velho? Tudo isso porque a Lehman Brothers quebrou com eu lá dentro. Aí eu fui parar pra estudar isso aí. Eu só pensava em comprar e vender e operar mercado. Até 2008. Era ganhar dinheiro. Eu só pensava em terra, ganhar, comprar... Quando a Lehman quebrou, eu parei. Porra é essa, né? Fui ressignificar minha vida, porque eu podia ter sido devastado. Eu sei que já acontece. A gente só aprende no erro, né? Só foi na dor. Foi na dor. E aí, então, começou... Em 1933, os Estados Unidos e o mundo no meio da depressão, e os caras... Como é que a gente vai expandir o crédito aqui? A gente sempre imprimir dinheiro. Né? Porque o presidente já não era mais o Hoover, era o democrata Franklin Roosevelt, que tinha como ídolo dele na economia um sujeito chamado John Maynard Keynes, que escreveu no livrinho dele que o Estado era o agente, podia ser um agente de crescimento. Gasto público seria bom para... Que é a coisa que nós, como economistas clássicos, liberais e libertários, abominamos gasto público. Mas... ele era um democrata, né? O Roosevelt não era um democrata, era progressista, esquerdista. Botou na cabeça dele, o Keynes era o economista, era o Joseph Stiglitz da época, era o Keynes. Todo mundo babava ovo nele. Os esquerdistas, né? Os esquerdistas, os caras que eram considerados conservadores achavam abominação. Nós gostavam do Hayek e do... Isso, aquilo é uma abominação. Do Hayek e do von Mises. Só que naquele momento, o Hayek e von Mises explicam por que teve o crash. Só que aí veio aquela coisa assim... Vamos imprimir dinheiro para salvar. Mas como eu vou imprimir dinheiro? A gente tem o lastro em ouro aqui. Eu preciso de mais ouro se eu vou emitir mais moeda para emprestar para os bancos. De ouro e ferraram com todo mundo. Aí eles fizeram a primeira grande tungada. Primeira grande tungada que deram no mundo. E quem tinha dólar como reserva de valor. Porque enquanto tem o lastro em ouro, é uma reserva de valor. Sim. E você vê, não tinha inflação igual à inflação. A inflação no mundo, de verdade, em dólar, começou a partir de 1932. Porque inflação não é preço. A inflação é do CP, é do IPCA. A inflação é um fenômeno pura e simplesmente monetário. Aumentou a quantidade de moeda e crédito em circulação, se aumenta a inflação, independente do que... Para onde vai o preço das coisas é consequência. É para onde o mercado quer. Você aumenta crédito, aumenta volume de moeda em circulação, se o mercado quiser comprar imóvel, vai inflacionar o preço do imóvel. Se quiser comprar banana, vai inflacionar a banana. Vai para onde tem oferta e demanda, onde tem a disposição do agente econômico aplicar aquele dinheiro. E quem pega o crédito primeiro é quem está ganhando, porque sai comprando as coisas antes de subir. Cantilionários. Exatamente. Isso tudo a gente vai concordar em muita coisa. E aí foi a primeira grande passada de perna. Foi o primeiro grande evento inflacionário. Mas porque não tinha caixa para... Deu a crise de 29. Não, eles queriam cobrir eles não tinham caixa. Não tinham. Não tinha. E aí, olha, bicho... Agora, eles primeiro compraram todo o ouro que existia em custódia corporativa, todo o ouro no banco. Eles fizeram a apreensão do até ouro. De 33 a 71, ter barra de ouro em casa nos Estados Unidos era crime. Era crime. Eles dava 10 anos de cadeia. Mas aí eles começaram a gostar da coisa. Igual vai ser com Bitcoin daqui um dia. Não, peraí. A gente vai entrar depois. Tá. Isso é um risco, mas não estou dizendo que vai. Pode ser, pode não ser. Eles podem desenvolver outra teoria depois que tiver. Mas isso tem eventos para chegar nesse risco que eu não sei se é real. Eu acredito que até 2033 eles vão fazer exatamente o que eles fizeram com ouro em 33. Eles podem fazer uma apreensão. Não, apreensão não. Desapropriação iminente também. Dizer, não é ilegal, tem precedente, você recebeu a cotação do dia em dólar. Só que a cotação do dia seguinte vai ser 10 vezes mais. Inclusive com o ouro.
Com o ouro eles podem fazer. Mas é isso. É porque o Bitcoin, hoje, se eles fizerem isso, agora, eles já botam mais Bitcoin no bolso do que ouro. Tem mais Bitcoin em custódia corporativa do que ouro. O ponto não dá para fazer isso hoje, porque não tem quantidade de Bitcoin suficiente para tudo que tem de dinheiro circulando no mundo. E não vai ser assim também, porque o que tem de dinheiro circulando no mundo está sujeito a o que aconteceu em 29. Nós vamos chegar lá. Aí você teve sucessivas desvalorizações. Isso tudo porque você teve a Segunda Guerra, precisou de dinheiro, sucessivas desvalorizações. O governo americano emitiu dívida para pegar o dinheiro do povo para financiar a Segunda Guerra. Tinha os war bonds, né, os títulos de guerra. Depois de 45, os Estados Unidos continuou botando dinheiro para reconstruir a Europa, Japão, não sei o quê. Precisou de mais crédito e foram fazendo desvalorização até que chegou num momento, na década de 60, no final da década de 60, o próprio Estados Unidos bateu a capacidade ociosa dele e não conseguia produzir mais nada. Estava na tampa. E aí você começou a ter uma inflação mundial. No sentido de que você punha crédito para continuar crescendo e não tinha oferta. Então, o efeito da inflação foi sentido nos preços. Você tinha inflação antes também. Só que ela não era sentida no preço. Sim. Porque você tinha capacidade ociosa, você tinha como aumentar a produção, tudo. Quando você parou, você continua emitindo dinheiro, mas sem mais conseguir aumentar. Aí começou a sentir no preço. Quando sente no preço, acusa no consumidor. Aí fica ruim politicamente. Você pode ter 10 anos de inflação que vai para um monte de coisa e não vai para preço. Você está gerando inflação no mundo, tá desvalorizando a moeda, só que como não está indo no preço da cesta básica, você continua roubando as pessoas sem elas perceberem. Quando bate na capacidade ociosa e começa a dar efeito na inflação, como deu na década de 70, que você teve crise do petróleo, crise do sei o quê, inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos, feio, aí politicamente, o custo de emitir dinheiro começa a ficar caro. O que ele está mencionando aqui chama efeito Cantillon. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quadruplicou a quantidade de marcos e os preços não subiram. Não imediatamente. Depois teve a República de Weimar e quebrou tudo. É isso. Porque durante a guerra, seu filho e seu marido foram para o combate. Você vai reformar a casa, você vai fazer turismo. Durante a guerra, você é proibido de comprar fogão, coisas. Tá? Então você não tem como gastar o dinheiro. Exatamente. Agora, na hora que acabou a guerra, meu irmão. E lá eles imprimiram. E lá eles imprimiram dinheiro de papel. Por isso que você teve hiperinflação. Igual o dinheiro sem duration. Quando todo o dinheiro é circulável imediatamente, então você pode gerar o fenômeno da hiperinflação. Tá? Igual aconteceu no Brasil, quando você tinha inflação alta aqui, é porque o dinheiro não tinha prazo. Os créditos. O crédito era overnight. Então, ou você põe o juro lá em cima, ou você tinha hiperinflação mesmo. Venezuela, que só tem dinheiro de papel também, o cara sai com um caixote lá. Agora, o dinheiro no mundo não é papel. É crédito. É um contrato de empréstimo que tem prazo. Então, chegou em 1971, acabaram com o padrão ouro. Aí, quando acabaram com o padrão ouro, virou aquela coisa. O dinheiro pode crescer à vontade. Basta ter um banco que resolva emprestar e alguém que resolva tomar. Desde então, você teve... Primeiro, você tem no final da década de 70 a segunda crise do petróleo. Paul Volcker, presidente do Fed americano, subiu o juro, mas não foi só ele que subiu. O mercado todo botou ele na parede, começaram a botar o Fed Funds para cima e ele teve que aceitar aquela alta e pagar mais pelo dinheiro, ou ele mesmo teria, ou o dinheiro continuaria correndo solto, a inflação continuaria comendo solta. Então o mercado botou o juro para cima, os Fed Funds futuros. Um padrão que nunca voltou, depois foi uma de 40 anos de queda. Exatamente. E o mercado de moeda tem um ciclo, tem um certo ciclo, né, de alta e queda. Mas aí depois daquele momento, fruto da possibilidade de você expandir o crédito sem limite, dali em diante, depois daquela alta, os Estados Unidos, naquele momento, o que aconteceu? Que também aumentou. Os Estados Unidos já tinha transferido os principais meios de produção dele para fora dos Estados Unidos. Porque já chegou, a capacidade de produção industrial americana já estava no limite. O que ele fez? Vamos embora, as empresas americanas foram para a Europa, foram para o Japão. Na década de 80, foi o Japão que passou a ser o motor industrial do mundo. 60, 70 foi um fenômeno. Aí chegou a 89 que veio a crise e aí bateu. Mas aí quando o Japão chegou no limite, que estourou no Nikkei, aí foi a China. Década de 90, as empresas globais, americanas e europeias, começaram a botar dinheiro na China. Então, com isso, toda a inflação monetária de impressão de dinheiro não foi para preço, porque na China tinha ociosidade.
Então, aí isso permitiu com que eles aumentassem o estoque de dólar de circulação em 1980, 90, 2000, sem gerar a inflação que tinha na década de 70. De lima de Triffin, é o esquema do milkshake. Porque esses outros países, como eles estão crescendo, eles estão demandando mais dólar, né? Sim. Então, os Estados Unidos nunca vai ser um país industrial enquanto o padrão do mundo for dólar. Exato. Todo mundo tá querendo botar dinheiro lá e fica tudo caríssimo. Porque era a mesma coisa que tinha com o ouro na década de 20. Então, o americano continuou, o americano tinha o capital, porque ele podia emitir. E como os outros países não tinham nada, ele no começo, como é que ele dava o capital para os outros países? Exportando indústria. Ele punha as empresas lá. Não era dólar que ele dava no começo. Ele falou, vou te dar aqui, o empréstimo que vou te dar a minha empresa vai abrir uma filial aí, vou te dar tecnologia. É um capital válido, porque é valor aquilo. Se você vai dar a tua tecnologia, eu vou montar uma empresa aí, isso é válido. Isso que a China recebeu no começo. Mas é tiro no aí pé ela também, vai, né? só que ela não tinha para quem dinheiro vender. Que a tecnologia. Aí o americano fez isso, a China não tinha para quem vender. O americano falou, mas eu consigo imprimir dólar aqui, eu mesmo vou comprar teu com o dinheiro que eu imprimo. Então, enquanto os Estados Unidos, a moeda for aceita, ele pode fazer isso para sempre. E foi o que aconteceu na década de 90. Com isso, os Estados Unidos passou a ser uma economia basicamente de serviços. Serviços financeiros, a economia, o PIB americano diminuiu o percentual dele de produção industrial e virou um PIB muito ligado a serviço financeiro, a outros serviços. Enquanto isso, o PIB industrial do mundo passou a ser China, Japão ainda tem, China e outros países, com dinheiro americano no começo e com a demanda americana. O chinês vai vender, ele precisa que o americano compre, senão não zera a conta. E aí fica muitos dólares de posse nos bancos centrais asiáticos e não sei o quê, e os Estados Unidos devendo, só que devendo na própria moeda. E toda vez que tem que pagar, ele cria dólar. Ele vai lá cria dólar para pagar. Faz dólar. E quando é tesouro americano, ele não paga, ele emite outra dívida, vende para alguém, pega aquele dinheiro e paga aquela. Vai fazendo ciranda, porque a moeda dele é aceita. Por que a moeda dele é aceita? Porque o Bitcoin ainda não dominou. Porque não, enquanto os Estados Unidos for a principal demanda do mundo, o americano fala, eu compro, mas eu vou pagar na minha moeda. Eu compro. Você precisa produzir, você precisa sustentar 1 bilhão de bocas aí, você não tem demanda para você produzir renda para sustentar esses caras. Então o maior consumo é lá. Só que para isso funcionar, o cara tem que emitir déficit para sempre e correr uma dívida para sempre. Quando é que isso para de funcionar? Quando as pessoas pararem de receber. Quando ele não conseguir mais financiar a dívida dele. Esse é o ponto. Quando os Estados Unidos, enquanto ele consegue emitir dívida e vender os papéis dele, ele pode ficar fazendo essa brincadeira de comprar produto dos outros para sempre. E isso não vai acabar. Agora, aí nós tivemos todo esse ciclo, vários momentos onde a economia mundial começou a ir mal, os Estados Unidos baixou o juro, falou assim, quando a economia vai mal, baixa o juro, porque o que acontece quando você baixa o juro? Aumenta o crédito. Quando aumenta o crédito, você coloca dinheiro na economia e você dá uma de Keynes de novo. Quando você baixa o juro, não vale mais a pena deixar o dinheiro no banco. Você tem um empreendimento como esse aqui. Vocês têm um empreendimento aqui, vamos dizer que se o retorno de vocês fosse 5% ao ano em dólar. Se a taxa de juros for 6, não vale a pena fazer podcast. Exatamente. Se a taxa de juros for 3, vale a pena fazer podcast, acho, inclusive por exemplo, endividando. Eu acho o Treasury Bills... Baixa os juros e estimula o Exatamente. Atividades que não eram viáveis passam a ser. Né? A questão que ele está falando é tudo verdade.